Urânia, obra do astrônomo e cientista francês Camille Flammarion. Parte 4. Uns espíritos são incapazes de qualquer atividade, outros têm adquirido faculdades transcendentes. Mozart, aos 6 anos de idade, impunha a todos os ouvintes o poder do seu gênio musical e aos 8 publicava as 2 primeiras sonatas. Enquanto que o maior autor dramático que haja existido, Shakespeare, não tinha escrito ainda, antes dos 6 lustros de idade, nenhuma peça digna de seu nome. Não se deve acreditar que a alma pertence a algum mundo sobrenatural. Está tudo na natureza. Não há mais de 1000 séculos que a humanidade terrestre se desprendeu da crisálida animal. Durante dezenas de milênios, no decurso da longa série histórica dos períodos primário, secundário e terciário, não havia na Terra um único pensamento para apreciar esses grandiosos espetáculos, um único olhar humano para contemplá-los. O progresso elevou lentamente as almas. A natureza está em incessante progresso. O universo é um perpétuo futuro. A ascensão é a lei suprema. Todos os mundos, acrescentou ele, não são atualmente habitados. Uns estão na aurora, outros no crepúsculo. Em nosso sistema solar, por exemplo, Marte, Vênus, Saturno e vários dos seus satélites parecem em plena atividade vital. Júpiter parece não ter ultrapassado seu período primário. A Lua já não tem, talvez, habitantes. Nossa época não tem mais importância na história geral do universo do que o nosso formigueiro do infinito. Antes da existência da Terra, houve, em toda a eternidade, mundos povoados de humanidades. Quando o nosso planeta houver exaltado o último alento e a derradeira família humana adormecer no definitivo sono, à borda da última lagoa do oceano gelado, inúmeros sóis rutilarão sempre no infinito, e haverá sempre manhãs e tardes, primaveras e flores, esperanças e alegrias, outros sóis, outras terras, outras humanidades. O espaço, sem limites, é povoado de túmulos e de berços, mas a vida, o pensamento e o progresso eterno são a meta da criação. Pessoal, quero deixar algumas coisas ditas aqui. Bom, ele fala ali sobre vida em Marte. Essa obra aqui tem um pouco de realidade e um pouco de ficção. Camille Flammarion foi um grandioso astrônomo, um grandioso cientista, claro. E tem, inclusive, objetos do espaço com o nome dele. Com o nome dele, tanto que ele era importante na época. Foi um dos astrônomos mais importantes da França, o Camille Flammarion. Ele estudava astronomia, estudava alguns assuntos transcendentais também. Foi muito importante. Foi na França, na época dele era muito importante. Tanto que tem objetos do espaço que receberam o nome dele, em homenagem a ele. Bom, falou sobre vidas aí. Eu já disse nessa obra mesmo, quando se fala em vida, a gente tem que levar em consideração que não se está falando de vida, de seres habitando corpos exatamente como os nossos, idênticos aos nossos, materiais, corpos materiais assim, iguais aos nossos. Pode ser vida em vidas em outras dimensões, entende? Mais sutis, energeticamente num outro padrão. Um padrão de vibração diferente do nosso, pode ser num outro padrão de vibração. Vidas nesse sentido, não com corpos como os nossos. Não que vai chegar em Marte, vai ver seres com corpos idênticos aos nossos, ou em algum outro planeta do nosso sistema solar, que poderia abrigar a vida. Ali é Marte, somente Marte. Mas não com corpos exatamente, num outro padrão vida em outro padrão vibratório, que a nossa visão não consegue acessar, não consegue captar, e que nossos equipamentos também não conseguem captar. É nesse sentido. Quando no Espiritismo, principalmente, fala de vidas em outros, não é vida idêntica aos nossos, igual aqui na Terra, tem vidas em vários patamares,
em várias dimensões, em várias camadas de vibrações, entende? Entende? É isso. Pode existir, a gente chegar num planeta, ser deserto, como o deserto do Saara, e lá existe uma humanidade evoluidíssima, tão evoluída que nós não conseguimos detectá-la, não conseguimos nem com nem com a nossa visão conseguimos acessar o padrão vibratório em que ela está, não conseguimos acessar com a nossa visão nem com os nossos equipamentos. Sempre que falar de vida, não pense que está falando de vida em corpos como os nossos. São vidas num padrão vibratório diferente do nosso. É claro que existem planetas que, se a gente chegar, a gente vai ver os habitantes num padrão vibratório compatível com esse que existe aqui na Terra. Mas em padrões vibratórios mais sutis, seres mais evoluídos do que nós, que não precisa estarem encarnados em corpos idênticos aos nossos, muito materiais como os nossos, corpos físicos como os nossos, nós vamos chegar lá e não vamos detectar esse tipo de vida. É isso que eu queria deixar claro. Mas a vida, o pensamento e o progresso eterno são a meta da criação. A Terra é o satélite de uma estrela. Presentemente e também no futuro somos cidadãos do céu. Saibamo-lo ou ingressemo-lo, em realidade vivemos nas estrelas. Assim se entretinham os dois amigos a propósito dos graves problemas que lhes preocupavam o pensamento. Quando conquistavam alguma solução, embora incompleta, experimentavam verdadeira felicidade por terem dado um passo mais na indagação do ignoto e podiam mais tranquilamente conversar depois sobre outras coisas habituais da vida. Eram dois espíritos igualmente sequiosos de saber, imaginando, com todo o ardor da mocidade, poderem isolar-se do mundo, dominar as impressões humanas e, em seu celeste voo, atingir a estrela da verdade, que lhes cintilava por cima das cabeças nas profundezas do infinito. Amor, Clélia, a atração. Nessa convivência, a dois, por mais íntima e mais sedutora que fosse, alguma coisa faltava. Essas conversações sobre os formidáveis problemas do ser e do não ser, as trocas de ideias sobre a análise da humanidade, as pesquisas sobre a meta final da existência das coisas, as contemplações astronômicas e as questões que elas inspiram satisfaziam às vezes ao espírito, porém não ao coração. Quando ao lado um do outro tinham longamente conversado, quer sob o caramanchel do jardim, que dominava o quadro da grande cidade, ou na silenciosa biblioteca, o estudante, o pesquisador, não podia desprender-se da companheira, e ficavam ambos, de mãos dadas, calados, atraídos, presos por dominadora força. Ele a contemplava bem nos olhos, e não ousando ficar muito tempo sob o encanto delicioso, inventava um pretexto para deixá-la, e em breve de novo vinha para junto dela. Admirando esse poema da vida, esses olhos animados de luz celeste, a boca ideal cuja viva coloração fazia pensar nas cerejas maduras, na carne nacarada, opalina, diáfana, onde transparecia, por vezes, rápida, a circulação do sangue vermelho reprimido dificilmente pelo império da vontade. Depois da partida, um e outro sentiam um singular, doloroso vazio no peito, um mal-estar indefinível, como se lhes houvesse sido despedaçado um laço necessário à mútua existência. E tanto um quanto o outro não aspiravam senão à hora do reencontro. Ele a amava, não por si próprio, mas por ela, com afeto quase impessoal, em um sentimento de tão profunda estima quanto de ardente amor, e por uma luta de todos os instantes contra as atrações da carne, tinha sabido resistir. Um dia, porém, em que estavam sentados lado a lado, um do outro, no espaçoso divã da biblioteca, cheio, conforme era já costume, de livros e folhas soltas, conservando-se calados, aconteceu que, sobrecarregada, sem dúvida, de todo o peso de esforços, concentrados desde tanto tempo para resistir a uma atração
demasiado irresistível, a cabeça do jovem autor inclinou-se insensivelmente sobre a espádua da companheira, e quase logo os lábios dele se encontraram. Ó, indivisíveis júbilos do amor partilhado! Ebriedade do ser sedento de ventura, transporte sem fim da imaginação não vencida. Suave música dos corações, a que etéreas alturas não tendes erguido os eleitos abandonados a vossas supremas felicidades. Subitamente esquecidos da terra inferior, voam as asas soltas nos páramos encantados, perdem-se nas profundezas celestes e pairam nas sublimes regiões do eterno enlevo. Para eles não mais existe o mundo com suas comédias e suas misérias. Ventura radiosa, vivem na luz, no fogo, salamandras, fênix, livres de todo peso, leves qual flama, consumindo-se eles próprios, renascendo das próprias cinzas, sempre luminosos, sempre ardentes, invulneráveis, invencíveis. A expansão tão longamente contida desses primeiros transportes lançou ambos em uma vida de êxtase, que os fez, por momento, esquecer a metafísica e os seus problemas. Esse instante durou 6 meses. O mais suave, porém, o mais imperioso dos sentimentos viera completar neles as insuficientes satisfações intelectuais do espírito e, de uma só vez, os absorvera, aniquilara quase. A datar do dia do beijo, Jorge Héspero não somente desapareceu de todo da cena do mundo, mas ainda cessou de escrever, e eu próprio perdi de vista, apesar da longa e real afeição que ele me testemunhara. Daí teriam podido os lógicos concluir que, pela primeira vez na vida, estava Jorge Héspero satisfeito, e achar a solução do grande problema, o supremo fim da existência dos seres. Viviam desse egoísmo a dois que, afastando a humanidade do nosso centro óptico, diminui os seus defeitos e a faz parecer mais amável e mais bela. Satisfeito com o mútuo afeto, tudo lhes cantava na natureza e na humanidade, um perpétuo cântico de ventura e de amor. Muitas vezes, ao cair da tarde, saíam seguindo o curso do Sena e iam contemplar, sonhando os maravilhosos efeitos. Muitas vezes, ao cair da tarde, saíam, seguindo o curso do Sena, e iam contemplar, sonhando, os maravilhosos efeitos de luz e de sombra que adornam o céu de Paris, tão admirável no crepúsculo, a hora em que os perfis das torres e dos edifícios se projetam em negro no luminoso fundo do ocidente. Nuvens rosadas e púrpuras, iluminadas pelo reflexo longínquo do mar, sobre o qual brilha precisamente a essa hora, o sol desaparecido dão ao nosso céu um cunho especial, que não é do Nápoles, banhado no ocidente pelo espelho mediterrâneo, mas excede talvez o de Veneza, cuja iluminação é oriental e pálida. Seja porque os seus passos fossem conduzidos para a antiga ilha de Cité e descessem o curso do rio, passando à vista de Notre-Dame e do velho chalet que alongava o perfil no firmamento ainda luminoso, ou porque, atraídos pelo esplendor do ocaso e pela campina, houvessem descido os cais até além das trincheiras da imensa cidade e se tivessem desgarrado até as solidões do Boulogne e de Billancourt, fechadas pelas negras encostas de Meudon e de Saint-Cloud. Contemplavam a natureza, esqueciam a ruidosa cidade, perdida para atrás deles e caminhavam a passo igual, formando um ser único, recebiam simultâneas as mesmas impressões, pensavam os mesmos pensamentos e, em silêncio, falavam a mesma linguagem. O rio corria a seus pés, os ruídos do dia se extinguiam, as primeiras estrelas luziam no céu. Clélia gostava de nomeá-las a Jorge à proporção que iam aparecendo. Março e abril oferecem muitas vezes em Paris serenas tardes em que circula o primeiro sopro precursor da primavera. As brilhantes estrelas de Órion, o fulgurante Sírios, os gêmeos Castor e Pólux,
cintila no céu imenso. As Pleiades baixam para o horizonte ocidental, mas Arcturus e o boieiro, pastor do celeste rebanho, voltam e algumas horas mais tarde a branca e resplandente Vega se ergue no horizonte oriental, seguida em breve pela Via Láctea. Arcturus de raios de ouro era sempre a primeira estrela identificada pelo seu penetrante brilho e pela sua posição no prolongamento da cauda da grande ursa. Às vezes, o crescente lunar pairava no céu ocidental e a jovem contempladora admirava, tal qual outrora, Ruth junto de Boaz, a foice de ouro no campo das estrelas. As estrelas envolvem a terra está no céu. Héspero e sua companheira bem o sentiam, e em nenhuma outra terra celeste, talvez, vivia um par mais intimamente do que eles no céu e no infinito. Insensivelmente, entretanto, sem talvez aperceber-se, o jovem filósofo retomou gradualmente por fragmentos retalhados seus estudos interrompidos, analisando agora as coisas com profundo sentimento de otimismo que não havia conhecido ainda, apesar da sua bondade natural, eliminando as conclusões cruéis porque lhe pareciam devidas a conhecimento incompleto das causas, completando os panoramas da natureza e da humanidade sobre nova luz. Ela continuara também, ao menos parcialmente, os estudos começados em comum. Mas um sentimento novo, imenso, lhe enchia a alma e o seu espírito já não tinha a mesma liberdade para o trabalho intelectual, absorta nessa afeição de todos os momentos por um ente que inteiramente conquistara, não via senão pelos olhos dele, só procedia por ele inspirada. Durante as horas calmas da noite, quando se sentava ao piano para tocar uma sonata de Chopin, que se admirava de não ter compreendido antes de amar, ou para acompanhar-se cantando com a sua tão pura e extensa voz as romanças norueguesas de Grieg e de Bull, ou ainda as melodias do nosso Gounod, pareciam-lhe, sem o perceber talvez, que o seu amado era o único ouvinte capaz de compreender aquelas inspirações do coração. Que horas deliciosas passou ele na ampla biblioteca da casa de passe, estendido no divã, seguindo às vezes com o olhar as caprichosas volutas da fumaça de um cigarro do Oriente, enquanto, entregue às reminiscências de sua fantasia, ela cantava as suaves melodias do seu país, a serenata de Dom Juan, o lago de Lamartine, ou então, quando, deixando correr os hábeis dedos pelo teclado, fazia voar no ar o melodioso sonho do minueto de Boccherini. Chegara a primavera, o mês de maio, tinha visto abrirem-se em Paris as festas da Exposição Universal de que falamos em começo desta narrativa, e as alturas do Jardim de Passe abrigavam o Éden do amoroso par. O pai de Clélia, que fora subitamente chamado a Tunísia, regressara trazendo uma coleção de armas árabes para o seu museu de Cristiania. Era intenção sua voltar dentro em breve à Noruega, e ficara combinado entre a moça e seu amado que o casamento se efetuaria na sua pátria, na data aniversária da misteriosa aparição. O amor deles era, por sua própria natureza, muito diverso de todas essas triviais uniões fundadas umas no grosseiro prazer sensual ou sobre a ociosidade mundana e os caprichos de um momento, outras em interesses mais ou menos disfarçados que representam a maior parte dos amores humanos. Seu espírito cultivado os isolava nas regiões superiores do pensamento. A delicadeza de seus sentimentos mantinha-os em atmosfera ideal onde todas as suas sensações os mergulhavam em êxtases cujo enlevo parecia infinito. Se ama em outros mundos, o amor ali não pode ser nem mais profundo nem mais delicado. Para um fisiologista, teriam sido testemunho vivo de que, contrariamente à apreciação vulgar, todos os gozos nascem do cérebro,
correspondendo à sensibilidade psíquica da criatura à intensidade das sensações. Paris era para eles não uma cidade, não um mundo, mas o teatro da história humana. Ali reviveram eles os séculos desaparecidos, passaram longas horas no recinto dos nossos admiráveis museus, principalmente entre as obras-primas do grande Louvre, onde a arte parecia haver eternizado toda a história do pensamento. Essas maravilhosas galerias do Louvre guardavam, mais ainda do que as de Versalhes, a atmosfera dos reais esplendores. Gostavam de reencontrar-se ali, pois viam reviver no meio dos vestígios do velho Paris, da velha Paris, os séculos de há muito desaparecidos. Os velhos bairros, não destruídos ainda pelas transformações modernas, a Cité com a Notre-Dame, Saint-Julien-le-Pauvre, cujas paredes recordam ainda Childerico e Fredegonda, as antigas moradas onde habitaram Alberto o Grande, o Dante, Petrarca, Alberto, Abelardo, a velha universidade anterior à Sordoma, a velha universidade anterior à Sorbona e dos próprios séculos desaparecidos. O claustro Saint-Merry, com seus sombrios corredores, a abadia de Saint-Martin, a torre de Clovis na montanha Santa Genoveva, Saint-Germain-des-Prés, lembrança dos Morovíngios, Saint-Germain-Auxerrois, cujo campanário tocou o rebate do São Bartolomeu, a Capela Angélica de Luís, todas as reminiscências da história de França foram objeto de suas peregrinações em meio das multidões. Isolavam-se na contemplação do passado e viam o que quase ninguém sabe ver. Assim, a imensa cidade lhes falava a sua linguagem de outrora. Quando perdidos entre as quimeras, as grifas, as colunas, os capitéis, os arabescos das torres e das galerias de Notre-Dame, viam a seus pés a colmeia humana adormecer na bruma da tarde, ou quando, elevando-se ainda mais, procuravam do alto do Panteão reconstruir a antiga forma de Paris e seu desenvolvimento secular, desde os imperadores romanos que habitavam as termas até Filipe Augusto e seus sucessores. O sol da primavera, os lilazes em flor, as alegres manhãs de maio, cheias do canto dos pássaros, de excitações nervosas, levavam ambos, às vezes, longe de Paris, ao acaso, pelos bosques. As horas ecoavam, qual o sopro das brisas, o dia findava e a noite continuava o divino sonho de amor. No mundo redemoinhante de Júpiter, onde os dias e as noites passam 2 vezes mais rápidos do que aqui e nem duram mesmo 10 horas, os namorados não veem as horas fugir mais velozes, à medida do tempo está na criatura. Bom, deixando claro mais uma vez, quando fala sobre vida em outros planetas, principalmente no nosso sistema solar, claro, está falando sobre vida num padrão vibratório diferente do nosso. Não quer dizer que corpos idênticos aos nossos, corpos materiais idênticos aos nossos. Ou aqui também pode ser uma parte de ficção da obra também, mas se ele tiver, se o autor, se o Camille Flammarion estiver falando de vida, ele não está falando vida idêntica a nossa, num padrão vibratório diferente do nosso, que nossa visão não pode captar e nem os nossos equipamentos conseguem captar também. A medida do tempo está na criatura. Certa tarde estavam ambos sentados na coberta, sem parapeito, da velha torre do castelo de Chevreuse, aconchegados um ao outro, no centro donde, sem obstáculos, se dominava toda a paisagem em torno. O ar subia tépido do vale, impregnado dos silvestres perfumes das matas vizinhas. A calhandra cantava ainda, o roxinol ensaiava, na sombra nascente dos bosques, o melodioso cântico das estrelas. O sol acabava de esconder-se em um deslumbramento de ouro e escarlate, e só o ocidente se conservava iluminado de uma luz ainda intensa.
Tudo parecia adormecer no regaço da imensa natureza. Um tanto pálida, mas iluminada pela luz do céu ocidental, Clélia parecia penetrada pelo dia e iluminada interiormente. Tão clara, delicada e ideal era a sua carnação. Com os olhos afogados em vaporosa languidez, com a boquinha infantil levemente entreaberta, parecia perdida na contemplação da luz ocidental. Apoiada ao peito de Héspero, enlaçando-lhe nos braços o pescoço, entregava-se ao seu cismar, quando uma estrela cadente atravessou o céu precisamente por cima da torre. A moça estremeceu, um tanto supersticiosa. Já as mais brilhantes estrelas surgiam na profundeza dos céus. Muito alto, quase no zênite, Arcturus, de fulgurante amarelo de ouro. Para o oriente, bastante elevada, Vega, de cândida alvura. Ao norte, Capela. No ocidente, Castor, Pólux e Próxion. Começava-se a distinguir também as 7 estrelas da grande Ursa, a artista da Virgem Régulo. Começava a se distinguir também as 7 estrelas da grande Ursa, a arista da Virgem Régulo. Insensivelmente, uma por uma, as estrelas vinham pontuar o firmamento. A estrela polar indicava o único ponto imóvel da esfera celeste. Surgia a lua, com o seu disco levemente avermelhado, atingido pela face minguante. Marte brilhava entre Pólux e Régulo, ao sudoeste. Saturno ao sueste. O crepúsculo dava lentamente lugar ao misterioso reino da noite. Não achas, disse ela, que todos esses astros são como que outros tantos olhos que nos estão olhando? Olhos celestes iguais aos teus, que podem eles ver na terra mais belo do que tu e do que nosso amor? Disse Héspero para sua amada. Entretanto o mundo, a família, a sociedade, os usos, as leis da moral, que sei eu, compreendo teus pensamentos. Temos esquecido todas essas coisas para obedecer unicamente à atração igual ao que acontece com o Sol, com todos os astros que giram em sua volta, com o roxinol que está cantando, com a natureza inteira. Em breve daremos a esses usos sociais o quião que lhes pertence e poderemos proclamar abertamente o nosso amor. Seremos, por isso, mais ditosos? É possível ser mais feliz do que o somos neste momento? Sou tua, respondeu ela. Não existo em mim, estou aniquilada na tua luz, no teu amor, na tua felicidade, e nada mais desejo. Não. Eu pensava nessas estrelas, nesses olhos que nos fitam, e a mim própria perguntava onde estão hoje todos os olhos humanos que as têm contemplado, desde há milhares de séculos, tal qual estamos fazendo neste crepúsculo, agora mesmo. Onde estão todos os corações que têm batido? Qual neste momento bate o nosso coração? Onde estão todas as almas que se confundiram em beijos sem fim no misterioso das noites sumidas por toda a humanidade? Existem todos, minha amada. Nada pode ser destruído. Nós outros associamos o céu e a terra e temos razão. Em todos os séculos, em todos os povos, entre todas as crenças, tem a humanidade perguntado sempre a esse firmamento estrelado o segredo dos seus destinos. Era uma espécie de adivinhação. A Terra é um astro da abóbada celeste, tanto quanto Marte e Saturno, que enxergamos além. Terras do céu, escuras, iluminadas pelo mesmo sol, que nos clareia, e tanto quanto todas essas estrelas longínquas, sóis. Tanto quanto todas essas estrelas, longínquos sóis, são todos sóis. O teu pensamento traduz o que a humanidade tem pensado desde que existe. Todos os olhares hão buscado, na esfera constelada, a resposta ao grande enigma e, desde os primeiros dias da mitologia, é Urânia quem tem respondido, e é ela, a divina Urânia, quem há de responder sempre. Tem nas mãos o céu e a terra, faz mover-nos no infinito, e depois, personificando nela o estudo do universo, o sentimento poético de nossos pais, não parece ter querido contemplar a ciência com a vida, a graça e o amor?
e depois personificando nela o estudo do universo, o sentimento poético de nossos pais, não parece ter querido completar a ciência com a vida, a graça e o amor? É ela a musa por excelência. Sua beleza parece dizer que, para compreender verdadeiramente a astronomia e o infinito, é preciso estar apaixonado. Ia cair a noite. A lua, elevando-se vagarosa no céu oriental, derramava na atmosfera uma claridade que, insensivelmente, ia substituindo a do crepúsculo, e já nas cidades, sobre eles, entre as árvores e as ruínas, algumas luzes apareciam aqui e ali. Tinham-se erguido e conservado de pé no centro do alto da torre, estreitamente abraçados. Estava ela formosa, emoldurada na aurora dos cabelos, cujos anéis lhe flutuavam sobre as espáduas. Baforadas de ar primaveril, impregnadas dos perfumes das violetas, dos cravos, dos lírios e das rosas de maio, subiam dos jardins vizinhos. As tépidas volúpias das noites melancólicas, as tépidas volúpias das noites merencórias voavam rumo às estrelas com seus odores e suas brisas. Cercavam-nos a solidão e o silêncio. Um longo beijo, o centésimo, pelo menos, daquele carinhoso dia de primavera, uniu os lábios de ambos. Ela meditava ainda. Fugaz sorriso iluminou-lhe de súbito o semblante e passou, esvaindo-se qual uma imagem que se some. Em que pensas? Perguntou ele. Oh, em nada. Uma ideia mundana, profana, um tanto frívola. Mas que ideia? Insistiu ele, tomando-a nos braços. Pois bem, a mim própria perguntava se, nesses outros mundos, se tem boca, porque, vês tu, o beijo, os lábios. Assim se passavam as horas, os dias, as semanas, os meses em uma união íntima de todos os seus pensamentos, de todas as suas sensações, das suas impressões totais. Guiados por idêntico desdém pelas paixões vulgares e por uma indagação instintiva dos belos quadros que a natureza terrestre podia oferecer ao divino romance de seus corações, remediavam muitas vezes bastante longe da agitação humana, rumo das solitudes profundas dos bosques ou dos sublimes espetáculos do mar. As ravinas sombreadas da floresta sombreadas da floresta, as margens calmas e aprazíveis que bordam o Sena, as quietudes agrestes, tapeçadas de urzes e foliáceas, os arroios murmurantes dos vales de Cernay, o quieto parque de Rambouillet, as velhas torres feudais de Estampes e de Montpellier, a foz do Sena, ao Havre, os valezinhos de Saint-Adresse, o cabo de Eve dominando o horizonte do mar, as penédias esverdeadas de Granville, projetadas por cima do abismo, os antigos baluartes de Mont Saint-Michel, envoltos pela vaga das marés e as maravilhosas abadias erguidas para as nuvens, serviram alternativamente de teatro as excursões curiosas de ambos, nas quais, à semelhança de dois pássaros ávidos de liberdade e de amor, iam sonhar, cantar, adormecer, cantar e sonhar ainda. Intensas claridades de luar, de luz madreperolada, pôr de sol, de ouro flamígero, e vós silenciosas, estrelas da noite que cintilais no alto dos mares insondáveis, jamais olhares tão encantados se abriram ante vós, jamais corações humanos palpitaram em comunhão assim íntima com o eterno sopro do amor que maneja o mundo. O sol de julho luzia já no solstício e era chegado o momento da partida para a pátria de Clélia. Na época marcada, partiu ela com o pai para Cristiânia, mas podiam eles ficar muito tempo separados? Se em aritmética 1 mais 1 fazem 2,
podem-se dizer que, em amor, um e um fazem um. Éspero seguiu alguns dias depois. A intenção do jovem sábio era passar na Noruega os meses de agosto e setembro e continuar ali os estudos que empreendera no ano anterior sobre a eletricidade atmosférica e sobre as auroras boreais, observações tão particularmente interessantes para ele e que tivera tido apenas tempo de encetar. Essa estada na Noruega foi a continuação do mais doce dos sonhos. Visitaram juntos os lagos solitários e silenciosos, as colinas selváticas, cobertas de plantas rasteiras, as vastas e merencórias paisagens que lembram a Escócia, cantada por Ossian na lira dos bardos antigos. Tudo lhes falava de infinito e de amor. A loura filha do norte envolvia o noivo em uma aureola de perpétua sedução, que talvez lhe houvesse feito esquecer para sempre os atrativos da ciência, se ela própria não tivesse, conforme vimos, insaciável gosto pessoal pelo estudo. As experiências que o infatigável investigador empreendera sobre a eletricidade atmosférica interessaram-na tanto quanto a ele, e não tardou a tomar parte nos labores, associando-se com a dedicação de auxiliar devotada às curiosas experiências. Quis também conhecer a natureza dessas misteriosas flamas da aurora boreal que vem à noite palpitar nas alturas da atmosfera e porque a série dessas pesquisas o levassem a desejar uma ascensão em aerostato, destinada a ir surpreender o fenômeno em sua origem, teve também o mesmo desejo. Tentou ele dissuadi-la, não sendo destruídas de perigo, não sendo destituídas de perigo as experiências aeronáuticas, mas só a ideia de um perigo a partilhar teria bastado para torná-la surda às súplicas do bem-amado. Após longas hesitações, Éspero decidiu levá-la e preparou na Universidade de Cristiânia uma ascensão para a primeira noite de aurora boreal. A aurora boreal, ascensão aerostática em pleno céu, catástrofe. As perturbações da agulha imantada haviam anunciado a chegada da aurora antes mesmo do ocaso do Sol, e se começara a encher o aerostato com gás hidrogênico. As perturbações da agulha imantada haviam anunciado a chegada da aurora antes mesmo do ocaso do Sol, e se começara a encher o aerostato com gás hidrogênio puro, quando com efeito o céu deixou perceber ao norte magnético a coloração de ouro, verde transparente, que é sempre o indício certo de uma aurora boreal. Em algumas horas ficaram terminados os preparativos. A atmosfera, inteiramente despida de nuvens, estava de perfeita limpidez. As estrelas cintilavam nos céus, no seio da profunda escuridão. Sem lua, atenuada apenas para o norte, por sua claridade, que se levantava em arco acima de um segmento escuro e lançava nas alturas do éter tênues jatos cor-de-rosa e um tanto verdes que pareciam as palpitações de uma vida desconhecida. O pai de Clélia, que assistia ao enchimento do balão, não desconfiava da partida da filha, junto com o amado. No último momento, porém, entrou ela na barquinha, parecendo que ia para visitá-la. Éspero deu o sinal e o aerostato levantou-se lenta, majestosamente, acima da cidade de Cristiânia, que apareceu iluminada por milhares de luzes abaixo dos dois viajantes aéreos, e foi diminuindo de tamanho ao afastar-se na negra profundidade. Dentro em pouco, o aerostato, levado por uma ascensão oblíqua, pairou por cima das caliginosas campinas e os clarões vacilantes desapareceram. O ruído da cidade distanciara-se ao mesmo tempo. Profundo silêncio, o silêncio absoluto das alturas, envolveu o navio aéreo. Impressionada por esse silêncio sem igual, principalmente talvez pela novidade da situação, Clélia aconchegava-se ao peito do
temerário amigo. Subiam rapidamente. A aurora boreal parecia descer, estendendo-se sob as estrelas, qual ondulante panejamento de chamalote de ouro e púrpura, sacudindo de fremitos elétricos, com o auxílio de uma esferazinha de cristal onde foram metidos pirilampos. Hésper observava os instrumentos e inscrevia as irradiações correspondentes às alturas atingidas. O aerostato continuava a subir. Que imensa satisfação para o investigador! Dentro de poucos minutos, ia pairar no cimo da aurora boreal, ia encontrar resposta à questão da altura da aurora, em vão exposta por tantos físicos e principalmente pelos seus amados mestres, os dois grandes psicólogos e filósofos, Stern e Ampère. A emoção de Clélia acalmara. Tiveste medo? Perguntou o noivo. O aerostato é seguro, nenhum acidente há de recear, tudo está calculado. Dentro de 1 hora desceremos, não há nem sombra de vento na terra. Não, respondeu ela, enquanto que celeste clarão a iluminava com transparente luz rosada. Mas é tão estranho, é tão belo, tão divino, e é tão grande para mim, que sou tão pequena. Tremi um momento, parece-me que te amo mais do que nunca. E, lançando-lhe os braços em torno do pescoço, cingiu-o em um amplexo apaixonado, longo, sem fim.